A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou na última semana uma série de medidas que reduzem restrições no enfrentamento à Covid-19. O gigante asiático também intensificou ações de prevenção e controle da epidemia para locais, organizações e grupos populacionais críticos, em meio à mudança na política de resposta à Covid-19. Pela primeira vez desde o início da pandemia, em março de 2020, não será mais exigido um período de quarentena para pessoas que entrarem no país asiático. Os passageiros não terão mais que solicitar um código de saúde verde antes da viagem para a China, bastando apenas apresentar um exame do tipo PCR com resultado negativo, realizado 48 horas antes do início da viagem. As pessoas que apresentarem estado de saúde anormal ou sintomas de febre receberão um teste de antígeno na alfândega. Elas serão aconselhadas a se auto-isolar em casa até a recuperação ou serem tratadas no hospital, dependendo da gravidade de cada caso. Em novembro deste ano, a China havia anunciado a redução das quarentenas obrigatórias na entrada ao país para 5 dias de isolamento em um hotel designado e mais 3 dias em casa. As novas regras valem a partir do dia 8 de janeiro de 2023. O governo chinês alterou a classificação da Covid-19, deixando a categoria A, que representa o nível de perigo máximo com a adoção de medidas mais severas, para passar a ser uma doença da categoria B, que contempla um controle mais flexível. De acordo com o plano de controle da categoria B, o governo chinês deixará de se referir à Covid como pneumonia causada pelo coronavírus e usará a expressão infecção por coronavírus. Nesse contexto, as autoridades não irão monitorar os infectados com Covid ou seus contatos próximos, nem estabelecerão zonas de alto ou baixo risco consoante o número de infecções, práticas que haviam sido comuns durante a vigência da diretriz política de Covid-0. Os documentos do Plano de Controle da Covid-19 observaram que a taxa de vacinação entre as pessoas que vivem em locais de cuidados para idosos e de assistência social deve ser aumentada. Ao mesmo tempo, pessoas com mais de 60 anos ou com alto risco de progressão para condições graves estão sendo aconselhadas a receber vacinas de reforço o mais rápido possível. Ao todo, a China tem 13 diferentes tipos de vacinas contra a Covid-19, aprovadas para comercialização ou uso emergencial, que estão disponíveis como segunda dose de reforço. As vacinas contra a variante Omicron são preferidas na escolha das segundas doses de reforço. Segundo a agência Xinhua, até a última semana, mais de 3,46 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 haviam sido administradas no continente chinês, com mais de 90% da população totalmente vacinada. Em outra medida de flexibilização, os limites do tráfego aéreo internacional na China foram retirados. Desde o início da pandemia, o tráfego de passageiros estava restrito a apenas 5% do que era antes. Uma das consequências desta nova medida será a redução no preço das passagens aéreas para a China, já que a oferta de voos será sensivelmente ampliada. A Comissão de Saúde também informou que o governo irá facilitar a concessão de vistos aos cidadãos estrangeiros que pretendam visitar a China para negócios, estudos ou visitas familiares, 2 anos depois da limitação de autorizações de viagens ao país. Em relação aos cidadãos chineses, o governo havia limitado nos últimos meses a concessão de novos passaportes para viagens consideradas não essenciais, regra que também foi retirada. O presidente chinês Xi Jinping defendeu as novas medidas de flexibilização no controle da Covid-19. Durante pronunciamento, o presidente Xi defendeu a realização de campanhas patrióticas de saúde mais direcionadas, aproveitando ao máximo o poder de organização e mobilização da população que essas ações proporcionam. O líder chinês afirmou, abre aspas, as pessoas devem ser orientadas a aprender ativamente conhecimentos de saúde, desenvolver bons hábitos de higiene pessoal e construir uma linha de defesa social para a prevenção e controle de epidemias com milhares de pequenos ambientes civilizados e saudáveis, para proteger efetivamente a segurança e a saúde das pessoas. Fecha aspas, disse Xi Jinping. A chamada política de Covid-0 impactou o desempenho econômico da China. No entanto, as primeiras medidas de relaxamento já surtem resultados. Restaurantes em muitas partes da China voltaram a atender presencialmente e retomaram o movimento usual. Fábricas estão trabalhando contra o tempo para compensar os atrasos provocados pela Covid. Os cinemas também estão voltando ao normal. De acordo com a empresa de rastreamento de bilheteria Dengta Data, cerca de 9.800 cinemas estão operando em todo o país, representando cerca de 80% da capacidade total. Mesmo com o impacto negativo da pandemia, a China tem obtido um desempenho mundial positivo na economia. Depois de um crescimento de 2,3% em 2020, o PIB da China obteve uma forte reação com um aumento de 8,1% em 2021 e promete seguir com a economia aquecida em 2022.